No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre documentação técnica em lubrificantes especiais. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas. Por algumas vezes a gente é solicitado a responder sobre uma determinada questão que é: qual é a diferença entre certificado de análise e ficha técnica de um lubrificante, quer seja um óleo ou quer seja uma graxa? A grande diferença é o seguinte: na maioria das vezes a ficha técnica é aquele documento muito mais completo. É aquele documento onde você tem quase todas as características físico-químicas necessárias para mostrar ou para demonstrar quais são as propriedades de um determinado lubrificante. Então, por vezes, nós encontramos fichas técnicas aí com 8, às vezes 10 características e que são relacionadas e determinadas para que você possa entender melhor como é que funciona um lubrificante. Normalmente essas características elas seguem algumas normas. Na maioria das vezes pode ser uma norma STM, que é a norma americana, ou uma norma DIN, que é uma norma alemã. E essas normas, normalmente você tem as faixas entre valores mínimos e máximos. E aí, cada uma dessas características você tem o resultado encontrado. Isso normalmente é utilizado na hora que você está desenvolvendo um lubrificante. Quando você está determinando quais são as matérias-primas que vão fazer parte desse lubrificante, quando você determina qual é o processo de fabricação, qual é a sequência, de que jeito que esse produto é feito, quais são todos os processos de finalização do produto. Então você precisa ter uma base muito sólida de conhecimentos para você poder determinar quais são essas características físico-químicas. Como, por exemplo, você determina qual é a viscosidade do óleo a 40 graus Celsius, a 100 graus Celsius, consequentemente você vai saber qual é o índice de viscosidade, você tem condições de saber qual é a resistência daquele fluido, daquele óleo numa determinada temperatura, então você pode medir ali qual é a temperatura de fulgor ou ponto de inflamação. Você tem condições também de determinar qual, de repente, é o ponto de fluidez crítica, que é aquela temperatura mais baixa que você pode trabalhar com aquele óleo, com aquele lubrificante, e outras características físico-químicas de extrema importância. Feito isso, você vai ter um pacote ali de informações muito técnicas e informações que te auxiliem e que vão dizer exatamente que tipo de lubrificante você está trabalhando. Feito isso, quando você começa a fabricar esse lubrificante, lote após lote, você realiza algumas análises físico-químicas somente para fins de controle, principalmente controle de fabricação, e não necessariamente todas aquelas. Exemplo, às vezes você tem um óleo para compressor de refrigeração semi-hermético, por exemplo, um compressor semi-hermético, que aí você tem pelo menos umas 10 características físico-químicas na ficha técnica. Quando você vai fabricar esse lubrificante, você, para fins de controle, você não analisa todas essas 10 características. Você pode analisar talvez umas 6 ou 7, às vezes umas 8 características. Então, isso é o que te dá de diferença entre a documentação, que é um certificado de análise, que tem muito menos características físico-químicas para analisar, do que a ficha técnica do óleo propriamente dito. Um outro exemplo que é a quantidade de características físico-químicas que você analisa numa ficha técnica e no certificado de análise, por exemplo, de uma graxa, de um lubrificante especial. Então pensa numa graxa que suporte temperaturas elevadas e cargas elevadas também. Normalmente na ficha técnica você vai ter ali a carga de soldagem, você vai ter a informação sobre a viscosidade do óleo a 40 graus Celsius, por exemplo, você vai ter a calota de desgaste, que é exatamente o quanto você está desgastando numa condição de extrema pressão, e outras características físico-químicas que, quando você fabrica essa graxa, você não vai analisar novamente, desde que você tenha uma determinada finalidade de uso dessa graxa. Por exemplo, se é uma graxa que você tem que trabalhar numa condição de carga, então é importante que durante o processo de fabricação você faça uma análise do forbol, da característica de 4 esferas, para saber exatamente qual que é a carga de soldagem. Mas você não precisa, durante o processo de fabricação, para fins de liberação de graxa, para fins de liberação dessa graxa no seu laboratório, você não precisa fazer uma análise da calota de desgaste. Por exemplo, essa informação está na ficha técnica, mas não necessariamente está no certificado de análise. Então é dessa forma que eu explico qual que é a diferença entre a quantidade de informações que você tem no certificado de análise, que é utilizado, que ele é emitido a cada lote de fabricação, versus uma ficha técnica que é utilizada
no processo de desenvolvimento daquele lubrificante especial que contém uma série de características que não estão necessariamente ali no certificado de análise. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, mas não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.